Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma mulher que faz diferença na nossa cidade. E eu vou deixar ela se apresentar para você. Mas você que está começando a assistir aí agora, compartilha, aperta o sininho e inscreve no nosso canal para que outras pessoas possam ver e fortalecer a sua fé, porque tudo é possível para aquele que crê. Pode se apresentar. Olá, pessoal! Meu nome, é Aline Beletable. Eu sou comerciante aqui na cidade, né? Eu tenho loja no varejo do vestuário, né? Moda feminina, masculina. Sou bem conhecida aí no ramo das lives. Tenho uma família maravilhosa, né? Sou casada com o Flávio Bahia e tenho 3 filhos: o Henrique, o Lorenzo e a Lara. E aí a gente vai, né, nessa vida corrida aí, tentando administrar essa rotina de empreender e maternar. E como que foi quando você resolveu começar a trabalhar de blogueira? Como que foi isso? A parte da influência, né? É, Então, na verdade, ô Lu, eu falo que a grande maioria dos empreendedores entraram no digital, né, na parte do Instagram, no ano de 2019, 20, aí com a pandemia. Eu tinha a loja, né, esse sonho aí, a loja ainda numa proposta bem pequena, e eu tinha acabado de ganhar o Lourenço, que é o meu segundo filho. E naquela situação, eu tinha, naquele cenário, né, de lockdown, loja fechada, eu tinha 2 opções. Ou eu ia fechar as portas, ou eu ia continuar correndo atrás do meu sonho. E eu vi aquele Instagram, né? Por mais que a gente ainda tava lá, ainda naquela Facebook, Instagram, eu entrava naquele Instagram, eu olhava assim, falava, gente, que mundo que esse povo tá vivendo? Que eu tô aqui em casa descabelada com uma pilha de boletos para eu poder pagar. E eu olho esse Instagram, essa mulher tá tudo bonita, arrumada dentro de casa. Eu falei, não, eu vou começar a compartilhar como é que tá a minha vida aqui, né? E aí eu acordava de manhã, às vezes passava dentro de casa o dia todo de pijama, mostrando a rotina dos meninos. E e aí eu lembro que foi assim, bem no inverno, e as minhas caixas de roupa de frio chegando, né? Que é um monte de caixa chegando. Eu falava, Senhor, tem misericórdia, o que que eu vou fazer agora para me vender essas roupas? E aí eu comecei a usar as minhas estratégias, né, de vendas dentro do Instagram. Eu comecei, olha, gente, nós estamos vivendo aí um cenário difícil, um cenário complicado, e não sabe nem o que vai ser de nós no dia da manhã. Mas vamos, né? Ó, se você tá com problema de ansiedade, você tá engordando, você vai precisar de roupa nova. Se você tá emagrecendo, você vai precisar de roupa. Nós vamos presentear. Eu lembro que também chegou aí Dia das Mães. Se você precisar de presentear Dia das Mães, eu levo até você o presente. E aí, graças a Deus, foi um ano histórico de vendas para mim mesmo com a loja fechada. E aí, com essa facilidade de comunicação, muitas pessoas da cidade que às vezes trabalhava, por exemplo, uma lanchonete, uma boleira que às vezes tinha um serviço fixo, teve que sair ou foi demitida, começou, Aline, eu vejo aí que você posta, que você está vendendo, eu faço bolo caseiro. Se eu mandar um bolo aí para você, você não posta para mim aí, fala que eu estou vendendo, eu entrego. Eu falei, pode mandar. E aí, além de, eu falo, beneficiar o meu negócio, eu vi uma oportunidade também de estar ajudando outras pessoas. E aí, foi assim com as lanchonetes, pizzarias, boleiras, e começou a me mandar, e eu comecei a trabalhar aí com esse... A trabalhar não, eu comecei a receber esses mimos e compartilhar com as pessoas. E dessa forma foi surgindo outras oportunidades, né? Eu fui ficando conhecida na cidade nessa parte de divulgação, e aí começou a aparecer os contratos na parte da influência. e você gosta? Gosto, eu gosto muito. E o sonho de ter uma loja, como foi isso? Ô Lu, eu falo assim que eu nasci no berço de empreender. Eu venho lá de Divino das Palmeiras. Eu lembro. Você lembra? Eu já fui sua Lembro de você cliente. Era sua cliente lá na loja, né? Lá de Canivete. E meus pais, né, sempre... Meu pai tinha uma mercearia. Na verdade, minha mãe era sacoleira, vendia
cosmético, Natura, Boticário, Avon. Então, assim, eu fui vendo os meus pais, né? Desde criança, trabalhando com vendas. E eu falo que veio de berço. Eu aprendi com muita naturalidade vender. Eu trabalhei com meu pai, né, um período na mercearia. Depois que eu me casei, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em outros comércios aqui em Mantena também. Mas sempre a gente que nasce nesse meio, eu acho que tá no sangue. Isso, tá no sangue. E voluntariamente eu sempre me via tendo o meu negócio. E aí a gente que é mulher, eu acho que toda mulher assim, que gosta de moda, dessas coisas, acho que sonha ter sua loja. Sonha. E aí Deus me deu a oportunidade, né, de abrir. Eu conheci o Flávio, né, quem abriu a loja, quem me presenteou com a loja foi o meu marido, foi o Flávio. A gente se conheceu, a gente ainda estava namorando, né, eu trabalhava no comércio, né, nesse período, e ele falou assim, Aline, vou abrir um empreendimento para você, né, porque ele tinha chegado dos Estados Unidos, né, ele estava também querendo abrir um negócio, empreender, e aí ele viu, né, em mim o potencial, e você, vou abrir uma loja para você tomar conta. E aí, de lá para cá, foi em 2011 isso, e Deus vem nos abençoar, a gente trabalha muito, mas Deus tem honrado. Mas assim, quando você era mais nova, você tinha esse sonho de ter aquela loja, assim? Ô, Lu, eu não tinha, foi algo que foi mesmo acontecendo na minha vida. Quando eu era mais nova, eu queria ser advogada. Sério? Eu falava que eu ia fazer direito e queria ser advogada. Foi assim, a oportunidade que bateu na minha porta. Eu falo que eu já tinha, né, estava no sangue esse empreendimento e foi acontecendo. E hoje, qual o desafio que você acha assim, que você mais enfrenta no dia a dia, como loja, como mãe, dona de casa? Porque 3 meninos, casa, marido, loja, não é fácil. Viajar, como que é isso para você? Lu, eu falo assim, desafio difícil é aquele que a gente tá passando. Porque assim, esse ano faço 15 anos de loja. E eu já passei por diversos desafios, até compartilhei aí esse da pandemia. Naquele momento que eu estava vivendo aquele desafio, aquilo parecia o quê? Difícil demais, o fim do mundo. Meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Em 2000, eu falo meu primeiro desafio como empreendedora foi a localização. Quando eu abri a loja em 2011, na Vila Nova, era uma loja de bairro. A gente não tinha os canais de comunicação que a gente tem hoje. Então, eu aprendi a trabalhar no bairro. Então, assim, o meu principal desafio naquele momento, eu falava, como que eu vou fazer nesse momento num bairro? As lojas estão tudo lá no centro. Então, aquele desafio para mim era o mais difícil. 2013, o que é que nós tivemos? A enchente. A minha loja entrou quase 2 metros de água. Nossa Deus. Para mim era o fim. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou sobressair desse desafio agora? Então eu falo, o desafio difícil é aquele que a gente está passando. Mas o meu principal desafio hoje, né? Aí aconteceu esse 2013. Depois nós tivemos a pandemia aí, 2019, 20. Você perdeu tudo em 2013, Aline? Como eu morava em cima, eu consegui tirar muita coisa, mas a mobília eu perdi tudo. Eu falo também assim, que tem um ditado que fala que o que não te mata, te fortalece. Em todos esses desafios, eu falo que eu saí fortalecida. Olha para você ver. Quando foi em 2011 que eu tive esse problema de localização, foi quando eu comecei a trabalhar Facebook. Ninguém trabalhava digital, eu tive que aprender a me comunicar. Quando chegou 2013, que veio a enchente, que eu achava que era o fim, Deus me deu forças, estratégias, condições, que foi quando eu ampliei a loja em 2014. Porque eu perdi aquela mobília, perdi aquilo tudo, eu tive que mudar para um ponto muito menor, reestruturar a loja de novo, mas também com a reforma que eu tive que fazer, eu já ampliei a minha loja. Então, o que não te mata, te fortalece. Verdade. 2019, quando eu pensei, agora eu vou quebrar de vez. O que aconteceu? Foi pro digital. Fui pro digital. E aí, hoje, eu falo que o meu desafio principal é conciliar a maternidade com o empreendedorismo, porque é isso aí que você falou. Quando tem aquele ditado também que fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê?
Quando eu estou muito entregue na loja, eu sinto assim, eu estou fazendo lá na minha casa com os meus filhos. Quando eu estou muito lá, eu me sinto na minha ausência cá no negócio que também faz a diferença. Então, hoje, o meu principal desafio, por exemplo, tem um ano que eu não viajo para compras, né? Porque a gente que tem. Pelo menos, eu trabalho, eu vou a São Paulo. Normalmente, eu ia a São Paulo pelo menos uma vez no mês. Mas o Senhor também tem sustentado, conseguir fornecedores, conseguir contatos, que hoje eu consigo abastecer, né, a loja. Mas hoje, se você falar comigo assim, hoje é o principal desafio. Eu tô com a Lara, né? Minha neném tá com 1 ano. Então, o meu principal desafio hoje é conseguir conciliar isso daí. Porque, na verdade, é a loja, é as crianças e é o digital, né, Aline? Não é só uma coisa, sim, né? sim. É os boletos para pagar. Eu falo assim, igual hoje mesmo, né? Eu estava fazendo publicidades. E aí eu também tiro o meu tempo. Tiro o meu tempo, nesse dia da semana é o dia de fazer as publicidades. Hoje em dia, eu falo que depois que eu tive, né, a neném, eu reduzi um pouco esse trabalho digital, foco mais, né, no digital da loja. E tem alguns parceiros, confesso, que a gente tem apego e a gente ainda não consegue deixar, não. E a sua neném é muito agarrada com você? É agarrada, minha neném mama no peito, tá no peito. Tem como viajar mesmo, não? Não, mas tá no peito, a neném tá no peito. Na verdade, os meus 3 filhos são bem apegados. Eu falei hoje, tava falando hoje com a minha irmã, falei assim, olha, eu não tenho 1 hora do dia que eu não trabalho quando eu tô com um menino pendurado em mim. Na parte da manhã, o Henrique tá pra escola. Aí o Lourenço tá lá na loja. Ele levou um chiclete, um abraço, um beijinho. Eu fui fazer uma publicidade, ele foi atrás de mim, nos bastidores lá, ele tava comigo. Aí, a Lara, que é a neném, é o tempo todo. Hoje eu tenho, né, a minha sogra mora, né, embaixo da minha casa, então ela me ajuda muito, mas ela tá no peito. Então, toda hora tá lá, né? Ela quer chorinha, quer dar uma mamadinha. E aí, quando é a parte da tarde, o Lourenço vai pra escola, aí chega o Henrique. Aí tá sempre lá me rodeando também. Nossa, E você não tem secretária? Hoje eu tenho. Depois que bem, eu tive a Lara, graças a Deus eu consegui. Porque tá difícil achar, né, Lu? Demais. Nossa, tá difícil achar. Tá. Mas graças a Deus hoje eu tenho. Tá quase precisando de preparar uma mesa para elas. Mas graças a Deus eu consegui uma pessoa muito bacana para trabalhar comigo lá na minha casa. E o seu marido, ele falou que isso tudo, acho que você está trabalhando demais, não? Menina, ele fala, né? Ele fala assim, Aline, vamos dar uma desacelerada, Aline. Mas graças a Deus o Flávio também é muito parceiro, né? O Flávio é muito parceiro. Eu falo também, Lu, que de um tempo para cá, porque com essa questão do digital, da loja, da casa e de tudo, eu falo assim, quando a gente tem muita informação, muita coisa, né, ao mesmo tempo, a gente tem hora que não sabe muito bem em qual direção você vai, né? Eu agora até descobri, recentemente eu descobri um grauzinho com TDAH até bem elevado, vou precisar de tratar, né? Mas assim, eu falo que durante esse período, que foi de introdução disso tudo aí, eu vou falar assim, 2023, 2024, eu tava o quê? Muito sobrecarregada. Então aí entra a parte do Flávio, né? Que o Flávio falou comigo assim, Aline, você vai ter que escolher o que você vai fazer, você vai ter que dar uma reduzida. Foi quando eu descobri também a gravidez, né, da Lara, que não foi uma gravidez planejada. Então, assim, hoje eu falo que eu consegui me organizar melhor, né? Falo que Deus cuida da gente em cada detalhe. Com a minha gravidez, eu tive que realmente sentar, né, botar assim, ó, na mesa, o que é que eu tenho, o que é que vale realmente a pena, né? O que é que eu vou perder. E aí eu consegui dar uma estruturada, sabe? Dar uma organizada nisso tudo. E aí foi aí a parte que eu falei com você, que eu dei uma reduzida no digital. Eu gosto muito, eu falo que eu não consigo largar, mas eu consegui selecionar melhor o que fazer, o que não fazer. Hoje, se tiver que escolher entre trabalhar igual você trabalha com a loja ou só no digital, o que você escolhe? Ô, Lu, essa aí é... Olha, eu posso falar? Eu acho até que os dois se complementam.
Se acho que complementa. eu falo com você assim, os dois se complementam. O digital me traz uma visibilidade para a loja também, Com certeza. né? O digital me traz. Às vezes eu estou fazendo uma publicidade numa loja numa empresa que tem seguidores que não me conhece. Aí ele clica lá, vai me conhecer, automaticamente eu fiz um provador ali, fiz alguma coisa, a pessoa fica me conhecendo. Então é um complemento. Eu acho que o principal é o equilíbrio, é conseguir realmente equilibrar isso aí. E é o que mais pega em nós, né? É difícil, é muito Porque a difícil. gente, às vezes, você pensa que você é equilibrado, quando pensa que não, você está fazendo mais de um É que do desequilíbrio outro, total, é desequilíbrio mais total. do que o outro, e aí a culpa vem de ser mãe. Estou vendo você falar, estou lembrando da Rainara, que assim, mãe, acho que eu não estou dando conta dos meninos, mãe, acho que eu estou dando conta. Exatamente, a gente sente dividida. A gente sente dividida. Se você mergulha mais em um lugar ali, por exemplo, você tá mais na loja, na sua casa tá com sua ausência, ué. Se você tá lá dentro da sua casa, o seu comércio também sente a sua ausência, né? Então, a gente tem que ficar ali, ó, surfando ali, é difícil equilibrar. Ainda bem que você mora em cima da loja, né? Ô, Lu, eu falo muito isso. Ainda bem, mas ao mesmo tempo não é. Vou explicar por quê. Eu falei isso com a psiquiatra esses dias. Falei, olha, eu fui criada nesse ambiente o meu pai tinha a mercearia embaixo e a casa em cima. Aí eu hoje, eu vim para esse ambiente, minha loja embaixo e a casa em cima, acaba que a gente não desliga. Porque, por exemplo, eu não tenho aquele ambiente, estou em casa, estou em trabalho. Para mim é tudo a mesma coisa. E é muito natural também. E aí é isso que eu tô te falando, ao mesmo tempo que é muito bom, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, isso não traz peso para a vida da gente, mas ao mesmo tempo o cansaço bate e você ainda não consegue separar, porque é tudo junto. O ruim é que não acontece de você estar em casa, as pessoas estão querendo que você atende, não? Aí eu gosto de atendê-lo, você acredita? Mas às vezes você fechou, tem algum Mas lugar é para isso você aí. ir. Eu atendo, olha pra você ver, datas comemorativas, por exemplo, é raro uma data comemorativa que não me aparece presente, por exemplo, Dia das Mães. Menina, minha mãe não estava aqui, minha mãe veio de surpresa. Ou eu não ia visitar minha mãe e resolvi ir. Ah, me atende. Só que pra mim, eu fui criada nesse ambiente assim, que é tão natural, que pra mim, se eu estiver tranquilo, isso pra mim não é um peso. Só que aí é isso que eu tô te falando, aí eu não consigo diferenciar. Aí você cansa mais. Isso aí eu fico mais cansada, mas eu não consigo, às vezes, falar um não, boa. Ou às vezes também você está arrumando para sair, a pessoa liga, você tem que atrasar a sua viagem para você atender um cliente. Sábado eu tinha um compromisso na igreja, 3 horas. 3 horas a cliente chegou. Ah, Aline, eu tinha vindo aqui cedo e gostei daquela. Eu fui lá, cheguei atrasada na reunião da igreja. Uhum. Eu já tive loja em casa e assim, às vezes tinha aniversário que eu estava pronta para sair, chegava as pessoas, esqueci o presente. Aí lá vai eu. Aí eu chegava sempre depois da hora. Sim. Falei, gente, eu não quero mais loja em casa, não. Eu gosto de atender também, mas tem hora que eu quero ficar quietinha no meu canto. Mas sabe o que eu falo? Mas é porque você já teve, é isso aí que você falou, você já teve loja em casa e hoje você tem a loja fora. Como pra mim ali é tudo. Você nunca teve fora, né? Nunca então? tive fora, eu não tenho essa experiência. Eu não tenho essa experiência de ter a loja fora. Já, pra mim, que moro longe, já aconteceu das pessoas ligar, você pode ir lá me atender? Vou, mas é muito raro, Sim. sabe? Quando eu morava nos fundos da loja, era todo aniversário. Sim. Ó, vem cá me vender um presente, marca um vídeo com de criança, não Sim. sei. E assim, eu cansei, realmente eu cansei. Pois é isso que eu tô falando. Mas você tá quanto tempo de jornada aí? Eu tô com 31 anos de loja. De loja, pois é. Aí, ó. Esse ano, igual eu te falei, eu faço 15, né? Eu acredito que vai chegar esse tempo. E eu falo assim também, eu acho que é importante a gente ir respeitando esses ciclos. Igual eu te falei, chegou 2024, parei, botei na mesa o que é que vale a pena, o que é que não vale, né? Então, a gente vai amadurecendo e automaticamente a gente começa a selecionar. Né? Igual aconteceu com você. E Aline, quando você abriu a loja há 15 anos atrás, você era bem nova. Como que foi, assim, administrar esse negócio? Porque eu falo que hoje o mais difícil não é você ter um negócio, é você administrar esse negócio. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho. Eu falo que quem administra pouco, administra muito. Então, se você não consegue administrar um salário, você não vai conseguir administrar 10, 5 salários, não vai.
Então, assim, e eu sei que quando daqui 15 anos atrás você era bem menina. Para você administrar esse negócio, como foi isso? Ô, Lu, ainda isso que você falou aí, eu acho que é o segredo, a palavra-chave de todo sucesso empreendedor. Quem não consegue administrar o pouco, ele não consegue administrar o muito. Então, assim, eu às vezes até converso isso com as minhas funcionárias. Quando você. Às vezes as pessoas olham pra gente, né? Igual eu já tenho aí 15 anos de loja, graças a Deus eu tenho, né? Muitas conquistas, fruto desse trabalho. Não é algo que foi do dia para a noite. Eu contei aí no início. Eu trabalhava no comércio, eu ganhava um salário. Mas eu, dentro daquele salário, eu fazia sempre sobrar um pouquinho. Sempre sobrar um pouquinho, eu administrava o meu dinheiro para eu não passar aperto. Lógico que acontece, né? A enfermidade, 2011, 2012, não me lembro. Eu sofri foi 2012, assim que eu abri a loja, eu sofri um acidente, eu tive que ficar com a loja quase que parada mesmo. Mas, como eu já vinha desse berço, dos meus pais aí que já tinham um negócio, eu já tinha uma noção. Olha, eu vendi isso aqui, mas esse dinheiro aqui não é meu. Esse dinheiro aqui eu tenho que pegar a parte dele, pagar o fornecedor, a outra parte eu tenho que investir. Então, eu quero que a minha empresa cresça. Então eu tenho que investir. O que eu tirava para mim era o quê? As minhas necessidades básicas. Que era o me alimentar. Nesse período eu morava mais umas amigas, que era o aluguel, essas coisas assim. Então, eu não tive dificuldade, mas é porque eu tive essa base. Acho que a maioria das pessoas se perdem realmente nessa questão aí, das pessoas que querem empreender, né? Ele vê ali, o dinheiro entra todo dia, você vende todo dia. Mas aquele dinheiro não é seu. Se você não souber ponderar, medir, dividir aquilo ali, não vai para frente, não dá certo, né? Não, eu falo que. Eu tinha 21 anos quando eu abri a loja. Então, eu falo que, na verdade, o seu caixa é o seu cabeça, né? Se essa cabeça não tiver boa, todo o corpo vai ficar doente. Então, ele precisa ser muito controlado. Muito controlado. Hoje eu vejo muitas pessoas quebrando porque, primeiro que entra, sai mais do que o que entra. Não tem controle. Então, vai só piorar a situação. Eu quero que agora você mande um recado para esse povo que está te assistindo, quem está aí querendo empreender, não sabe como começar, acha que não é possível, não tem dinheiro. Eu falo que não é o dinheiro, tá? É a atitude que muda a história. Outra coisa também muito bacana aí que você falou, né, Lu? Se a gente pegar todos os empreendedores, né, desde do mais pequeno ao maior, tem uma palavra que resume isso: atitude. Todas essas pessoas, elas decidiram sair da zona de conforto, elas decidiram fazer um pouco mais. Quando você se contenta com o mínimo, você vai receber o mínimo. A partir do momento que você tomar atitude e você reconhece que você merece mais, você dedica também e faz o seu melhor, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, um recado, né, que eu deixo para você aí, que sonha, né, eu, às vezes está passando por esse período, eu tenho meus filhos, a minha família, ou às vezes eu venho, né, eu não tenho muito recurso. Começa do pequeno, né, 2011 mesmo, quando eu comecei, gente, a minha loja era tão pequenininha, a minha loja ainda em estrutura, né, de ponto, a minha loja ainda é pequena, mas graças a Deus a gente tem um trabalho no digital muito bacana, a gente consegue atender uma antena, região, né, eu tenho a minha programação lá de lives, eu faço uma live todo mês, né, então assim, o pessoal já aguarda aí a live, então, mas foi tudo isso, gente, são 15 anos de história, não foi conquistado, né? Às vezes a gente olha para aquela pessoa que a gente inspira, que às vezes as pessoas falam muito disso, tá me copiando, tem inveja, tem isso. Eu não uso essa palavra. Quando eu vejo alguém, às vezes, seguindo aquele caminho que eu, às vezes,
já percorri, eu vejo como inspiração, porque eu também tenho as pessoas nas quais, né, eu me inspiro. Então, o recado que eu deixo aí para você, não desista do seu sonho, tenha pé no chão, comece com o que você tem, sonhe alto, mas trabalhe muito também, que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar e vai ser sucesso. Gente, a Aline, eu conheci ela pequena, andando atrás da mãe dela. E hoje, a Dox fala, Aline tá loja. Então, a gente escolhe o nosso caminho, né? A gente escolhe aonde a gente quer chegar. Eu falo que você tem duas opções. Ou você deixa um rastro bom, ou você deixa um rastro ruim. E a escolha é sua. Então, hoje não é a situação. Porque quando eu comecei na miséria mesmo. E comecei. Só simplesmente comecei. Então, independente do seu sonho, eu sei que comércio não é para todos. Tem gente que não tem esse dom. Mas às vezes você tem um outro sonho que está no papel e você não consegue colocar ele em prática. Dá seu primeiro passo, porque o resto Deus vai completar na sua vida. Aline, eu estou muito feliz de ter você aqui. É uma honra te receber. Você estava chegando ali, o John ainda falou assim: a Aline já chegou alegre, contagiando o lugar. Isso é muito bom ter você com a gente. O dia que você quiser vir, fique à vontade. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que cada dia você siga mais em frente. Faz uma propaganda aí do seu negócio, dá o nome da sua loja, onde é essa loja. É verdade. As pessoas estão assistindo, ó. Eu tenho loja também, gente, mas eu não esquento com isso não. Faz sua propaganda. Lu, primeiramente também, né, agradecer, né, a oportunidade, estar contando aqui a minha história, né, você é uma pessoa inspiradora, igual você mesmo falou, né, a gente se conhece, eu era criança, né, que eu ia na sua loja, né, mas a minha mãe. Então, eu te agradeço aí a oportunidade, né? O espaço que você abriu aqui pra gente. Gente, cenário, estúdio dela que é lindo, tá? Arrasou, viu, Lu? E a minha loja, gente, chama Glamour Moda e Acessórios. Vocês sigam aí lá no Instagram. O meu perfil também no Instagram, não falei, né, gente? Vão lá me seguir, Aline Belletable. Lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina, como que tudo isso que eu falei, né? Essa maternidade e esse empreender ao mesmo tempo. Gente, às vezes você pensa assim, eu tenho 3 filhos, não dou conta. Então você dá conta assim, tá? Coloca seu pé que Deus vai completar, assim como eu falei. Igual a Aline, é mãe, é filho, é o digital, né, Aline? É tudo e dá conta. Às vezes você fica meio assim com a consciência pesada, mas você vai e você consegue. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Gente, você que não segue o canal, inscreve aí no nosso canal, aperte o sininho. E toda sexta-feira nós estamos aqui com um episódio novo. Então vem conosco.